Qual que é a minha? É a branca ou é a preta? A branca. Essa E a aqui. minha é essa. 3. Oi, boa noite. Eu sou a Larissa e hoje é o nosso primeiro episódio da Jornada do Alto. Um episódio onde nós vamos falar sobre identidade feminina, onde nós vamos falar sobre filhos, sobre casamento, sobre fé cristã, onde nós vamos colocar Jesus no centro da sua vida. E eu quero convidar vocês para seguir a gente lá no Insta, acompanhar a gente aqui pelo YouTube e convidar outras amigas. Vem que essa jornada não é só minha, ela é sua também. E hoje nós estamos aqui com mulheres maravilhosas para a gente ter um bate-papo bem descontraído, bem animado e que vai fazer a diferença aí na sua vida, tá? Mas eu tô falando aqui e ninguém me conhece ainda, né? É o primeiro episódio. Então eu quero me apresentar. Eu sou a Larissa. Muitos me veem falar e já viram em algum outro podcast, que é o podcast da Contaud, que é o ContaCast. Mas hoje é um outro lado da Larissa, que talvez é o lado que mais sustenta todo o outro profissionalismo, que é essa parte espiritual, que é o encontro que eu tive com Jesus. E esse podcast, ele foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que assim como falou comigo, ele vai falar com você também aí de casa. E quem é a Larissa? A Larissa é uma totalmente improvável que o Senhor um dia olhou, escolheu e falou: é você mesmo que eu quero, é você que eu separei e nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Então, a Larissa é sócia do escritório Contaud, a Larissa é a mãe da Mariana, que para muitos é a vereadora Mariana, para mim só é a Mari ou o B. É a esposa do presbítero Rui, ou do Rui, mas para mim continua sendo só o Gracinha. Então, a Larissa é uma pessoa simples e que veio aqui trazer uma palavra para você, para a sua vida, de forma bem objetiva. Bem simples mesmo, porque Jesus é simples. É a gente que complica tudo. E para não ficar só comigo, porque ninguém faz nada sozinho, eu tenho companheiras hoje. Minha companheira de podcast é minha amiga em Cristo, Fofa, também conhecida como Edmara, mas para mim é Fofa, que está aqui comigo, ela vai se apresentar também. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast do Jornada do Alto, primeiro episódio. E eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Edmara, eu sou conhecida como Fofa, esposa do Ednei e mãe da Maria Valentina e do João Pedro. Apaixonada por Jesus e pela presença do Espírito Santo, que tanto tem me ensinado. E estamos aqui nessa jornada linda, que é a Jornada do Alto. Amém. E eu quero deixar uma coisa clara aqui, porque às vezes vê a gente falando assim, e eu quero deixar bem fresco na sua memória que eu e nem a Fofa queremos ser dona da verdade aqui, tá? Às vezes vai pensar do tipo assim, ai, essas crentinhas. Não é isso, tá? Nós estamos aqui para mostrar para você o que já deu certo e o que já deu errado. Porque o mesmo problema que você tem, não pensa que com a gente é diferente. É verdade. Tá? É verdade. A gente briga com o marido, a gente tem filho que não faz o que a gente quer, você tem problema no seu trabalho, eu também tenho. Mas Jesus transforma tudo quando você muda a sua mentalidade. E tem uma convidada muito, muito especial aqui com a gente, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E por experiência eu já sei o que Jesus fez na vida dela, mas eu convidei ela aqui porque a gente tem que escutar dela, porque o tema de hoje é muito, muito bacana. E tá comigo aqui a minha irmã, a minha amiga, Ana Maria.
Oi, gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje, Edmara, Larissa, minhas irmãs em Cristo também. Nós nos conhecemos de longa data, caminhamos juntos aí já há alguns anos. E é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto incrível. Eu tenho certeza no meu coração que será edificante, que muitas mulheres acessarão esse canal e terão realmente um encontro com Jesus, terão chaves preciosas, terão portas abertas na sua mente, no seu coração, na sua alma e no seu espírito. E eu me sinto privilegiada de estar aqui hoje com vocês. Amém, que legal. Eu quero aqui só fazer alguns agradecimentos, porque quando Jesus deu esse projeto, ele falou que ia dar tudo e eu não acreditei, mas eu quero agradecer a você, meu cliente, que disse que não precisava falar o nome, que está patrocinando esse podcast, ó. Muito, muito obrigado, cliente do Contaud, que você sabe quem que é. E eu quero começar falando o seguinte. Hoje o tema é identidade feminina. Nós precisamos resgatar algumas coisas. Vocês concordam com isso? Sim. Nós precisamos resgatar algumas coisas. O mundo está muito acelerado e eu acho que nós estamos nos moldando a um padrão que às vezes não é o padrão nem que você queria. E veja lá o padrão que Jesus quer que você seja. E essas mulheres hoje aqui, nós vamos debruçar nesse assunto. E eu quero te convidar, você que está acompanhando a gente, que vai escutar, coloca aqui no chat a sua dúvida. A gente vai começar a introduzir o assunto. Eu quero que você fale aqui, como é que você se vê hoje dentro dessa identidade feminina, dentro desse padrão que o mundo formou? Como que você se acha? Você se acha que você está sobrecarregada, carregando um fardo muito grande porque você está querendo se moldar a um padrão que não é seu? Ou será que você tem problema de autoestima e você ainda não descobriu de fato qual que é a sua identidade? Então coloca ali no chat para nós começar a desenvolver esse assunto. E eu quero começar falando, vou dar o pontapé aqui para nós começar o assunto. A mulher de 1000 papéis. Isso fala tanto comigo. Por quê? É forte. Porque às vezes, no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, o tema do podcast é Jornada do Alto. No decorrer da nossa jornada, a gente vai desempenhando certos papéis. E a mulher de muito papel é aquela que você é a empresária, você é a dona de casa, você é a mãe, você é a que cuida do cachorro, você é a que tem que dar atenção para a sogra, você é a que cuida das finanças, você é a que faz o trabalho social, você é a que dá conta de tudo, você é a que tem que postar um stories, você é a que tem que ir na academia, você... Entendeu? Você vai formando tantos papéis e isso te sobrecarrega. Mas será que realmente fazer tudo isso está sendo bom para você? O que vocês acham? Como que vocês analisam a mulher de hoje? Como que é essa identidade feminina? Vamos começar por nós. Eu acho que é uma pergunta muito difícil e que muita gente, inclusive eu, por muito tempo, tive muita dificuldade em responder. Quem sou eu? Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos em Cristo? Tipo assim, você tá aqui para quê? Só para trabalhar? Só para trabalhar, para sobreviver? Não. Você acha que o Criador do Universo ia te criar só para você trabalhar, cuidar da casa e pronto? Não, Deus tem mais, né? Deus tem mais e nós precisamos abrir nossa mente e entender o que é que Ele tem para mim e o que é que Ele tem para você. Então, nós queremos falar primeiro, Ana. Vamos explorar a Ana. Se você teve uma experiência assim de, às vezes, ser considerada a super mulher. Eu acredito que todo mundo que vive uma vida quase pública, né? Quem empreende, a mulher que sai de casa para empreender, que vai para essa jornada, é muito comum as mulheres olharem para nós e nos verem acima delas, numa visão geral, como se nós possuíssemos algo que a maioria não tem para fazer. E eu acredito que essa mulher de 1000 papéis, ou aquilo que a sociedade nos impõe hoje, eu falo que existe uma máxima que é o quê? As redes sociais. Nunca se mostrou tanto a vida de todo mundo como a gente tem acesso hoje. Nós vivíamos há uma década, talvez 20 anos atrás, onde você tinha pouco acesso ao que a pessoa vivia. Hoje não, hoje tudo que se vive se posta.
E isso traz pra gente que é mulher, se você não tem uma identidade firmada, um excesso de comparação. Por exemplo, deixa eu trazer aqui algo que eu não gosto de fazer. Deixa eu me lembrar aqui. Atividade física não se enquadraria porque eu preciso fazer atividade física para a saúde. Eu também preciso, mas eu não gosto. E aí, então, assim, eu nunca me motivei porque os outros estavam fazendo. Eu me motivei por uma questão de saúde mesmo. Mas, por exemplo, vamos uma máxima, né? Por exemplo, se você... Eu falo que são 2 extremos que a sociedade nos coloca. E uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é o quê? Se você é uma mãe empreendedora, você é uma péssima mãe. E se você é uma mãe dona de casa, você é uma mulher inútil. E às vezes eu paro para pensar, eu falo, aonde nós nos perdemos nisso? Porque de fato, o que nos traz uma relevância de sucesso ou de realização ou de felicidade é nós sentirmos que aquilo que nós estamos fazendo traz sentido para nossa vida também, independente se é em casa ou se é no trabalho, ou se você está empreendendo. Sim. Então foi nos imposto essa máxima, Larissa. Então começa tudo por ali. Então, eu me lembro que uma época, eu com 3 filhas, então, para quem não me conhece, né, gente, deixa eu me apresentar aqui, né? Eu não me apresentei, Larissa. Eu sou empreendedora e eu sou mãe de 3 filhas maravilhosas e eu sou mãe da Maria Eduarda, que tem 19 anos, da Helena, que tem 10 e a Cecília, que tem 9. E por um tempo, quando eu tive as minhas 3 filhas, né, quando elas chegaram ali, eu me cobrei muito, porque vinha essa comparação, porque eu já empreendia. Então, automaticamente, as pessoas me olhavam e me achavam uma louca, com crianças pequenas, empreendendo e trabalhando. Naquela época, a gente já ganhava as redes sociais, porque era um meio também dos negócios avançarem. E em alguns momentos, eu trazia para mim essa carga. Peraí, eu sou uma péssima mãe, porque eu trabalho muito. Até que, um dado momento da minha história, eu entendi que eu amo o que eu faço. O meu trabalho é um grande propósito da minha vida. E então, não existe isso. De que eu só serei uma boa mãe se eu ficar em casa 24 horas com os meus filhos. E eu serei uma péssima mãe se eu estiver empreendendo. Aí, quando você vai se conhecendo e quando você vai percebendo o que você está construindo nos seus filhos, no caso em mim, nas minhas filhas, e aí os frutos falam pelo nosso fazer, né? E pela árvore. E aí, quando eu olho para elas hoje, né? Que elas já estão aí crescendo, já passaram a primeira infância... Eu vejo que isso muito nos é imposto pela sociedade. Então, a gente precisa, primeira coisa, nós mulheres mesmo, entre nós, parar de se comparar nesse extremo. Então, às vezes eu observo mulheres que elas não empreendem, não trabalham fora, e quando elas se colocam com a gente, Larissa, elas se inferiorizam automaticamente. Sim. Isso é uma fala, é uma postura, e ali, eu humanamente falando, eu me igualo a elas. Aí eu puxo um assunto. E os filhos, tal, e a casa? Lá eles fazem tal coisa com facilidade. Aí ela, poxa vida, ela vive as mesmas coisas que eu vivo. Então, a gente precisa parar de comprar essa briga que não é nossa, não é minha, não é sua, não é de nenhuma das mulheres que estão nos ouvindo. Sim. Isso é algo que a própria sociedade nos impõe e é uma questão cultural também, sabe? Eu acho que o trabalho, e eu como cristã me baseio muito na Bíblia. Então, para mim, a mulher de Provérbios 31 é uma chave, assim, que a gente não tem como errar se você segue ali Provérbios 31. Aquela mulher é extraordinária. E outro ponto que é legal a gente falar também, Ana, é assim. Você falou muito a respeito da comparação. E eu acho que cada uma tem uma identidade. Identidade, DNA, entendeu? Do que você nasceu para cumprir. Nós somos diferentes. Sim. Nós não precisamos se igualar a nada nem a ninguém. É por isso que Jesus deu o seu DNA, a sua identidade é só sua. Não é de mais ninguém. Então, você que tem que moldar o formato de acordo com o que ele quer que você seja. Exatamente. Entendeu? Se o Senhor falou que você é dona de casa, que você seja a melhor dona de casa que a sua família recebeu. Não, o Senhor te deu outros papéis, vai desempenhar outros papéis. Mas é você se colocar dentro daquilo que você consegue. Não é você ter um fardo pesado que você fica exausta e ansiosa, porque nós também temos as mulheres muito atarefadas que acabam gerando o quê? A ansiedade. E assim, é uma coisa que você não precisa ser boa em tudo. Sim. Você não precisa ser extraordinária em tudo. E não precisa dar conta de tudo. Também. Eu vou dizer uma frase aqui que eu vou só relembrar, que eu já falei isso tantas vezes, mas hoje é outra realidade que eu vivo.
eu falei quantas vezes? Eu canso de dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo, tá? E tá tudo bem. E tá tudo bem não dar conta de tudo. É esse assunto que nós queremos falar sobre identidade. Estar tudo bem não dar conta de tudo. E não acertar sempre também. A gente vai errar. Sim. Independente do papel que você não escolheu. Sabe aquela coisa? Você tá com a guarda alta. Você não precisa ter a guarda alta sempre. Sim. A vida pode ser leve, a vida pode ser boa, a vida tem que ser agradável. E a gente demora tanto para descobrir isso, né, Larissa? Muito, demora muito. A gente demora muito para descobrir isso. Muito. Você não precisa ficar naquela correria do dia a dia. Do tipo, eu vou contar uma experiência minha. Uma época eu dava aula na faculdade. E eu dava aula 4 vezes por semana à noite. Então, eu trabalhava o dia todo no escritório, eu dava aula de noite na faculdade e eu dava um curso nos finais de semana e fazia pós-graduação. Tudo junto. Sim. E aí eu saí da faculdade. Sabe o que eu me preocupei? O que eu vou fazer com o tempo que me sobrou? Como se for... E Larissa, uma coisa que eu gosto muito de falar também sobre isso, tipo, agora você trouxe essa questão do tempo que me sobrou. Eu acredito que nós, mulheres que temos mais de 40 anos, a gente veio de uma geração onde que a nossa utilidade estava ligada ao nosso serviço. Uhum. Então, eu, assim, quando eu descobri isso pra mim, quando eu descobri isso na minha identidade, que eu tive uma autopercepção, por exemplo, peraí, o meu valor não está no que eu faço. E aí a gente veio de uma geração onde você estar sem fazer nada era quase um crime. Então você tinha que estar o tempo inteiro funcionando. Produzindo. E também a gente tinha eu pelo menos, né, aprendi que o meu valor estava naquilo que eu fazia. Então Quanto eu tinha que estar, eu tinha que estar sempre fazendo e fazendo mais e fazendo mais e fazendo mais. E é isso que nos leva a um esgotamento. Sim. Físico, emocional, psicológico. Então, ou você se percebe, ou você se conhece, né? E isso a gente tem quando a gente para se conectar com a gente mesmo. Isso no momento de oração, em alguns momentos que você tira para se observar, que o ser humano tem essa capacidade, tá? Você pode parar e analisar a sua vida, se abster, né, daqui e você se observar de como você está vivendo, como você está conduzindo tudo isso. E uma das coisas que eu sempre falo, o nosso valor não está naquilo que nós fazemos. E isso a gente aprende na primeira infância. Nós somos, eu fui condicionada a isso. O meu valor de autopercepção, do meu valor próprio, estava associado ao meu serviço, ao que eu fazia. Então, isso me moldou por longos anos. Então, é tão engraçado, né? A gente relembrar algumas coisas, tipo de papai e mamãe, né? Sim. Do tipo assim, você tem valor porque você fez tal coisa. Ou senão a gente recebia um elogio só quando a gente fazia alguma coisa. A gente era visto. E normalmente isso era atos de serviço. Para mim, isso era muito claro. E aí, foi quando eu comecei a receber palavras positivas. E aquilo, de certa forma, nos vicia. Então, quando nós somos elogiados, e isso nos leva para todas as vertentes da vida depois. Então, você por exemplo... E muitas trazem para a vida adulta. Tá num casamento com filhos, do tipo assim, tem que servir o tempo todo. O tempo inteiro, exatamente. O cérebro da gente tá condicionado àquilo ali que aprendeu na infância. E aí, você aprendeu na infância essa percepção de valor, você traz isso para a vida adulta. Quando você vai para o trabalho, para a vida profissional, independente da área que você vai exercer isso, ou até mesmo mulheres que são donas de casa estão extremamente frustradas, porque lá não vai ter alguém dizendo, puxa, que legal você fez. Te validando. Aí você perde. Então, aonde está o seu senso de valor próprio? A gente tem que parar um pouco para pensar, Para pensar sobre isso. E até coloca aí no chat, você que está escutando a gente, aonde você acha que está o seu valor? Você já parou para analisar e pensou em você consigo mesma? Qual é o meu valor de fato? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que não está na hora de parar? E né? se auto-perceber. Se auto-perceber e do tipo assim, falar, Jesus, vem aqui, porque enquanto tava eu... Tava meio desgovernado. O trem tava indo ladeira abaixo. Mas vem aqui e me mostra quem é que eu sou de verdade, porque eu acho que eu não tô sabendo, não. E uma das coisas falando sobre essa jornada que nós temos, né, Larissa, da nossa identidade, de quem nós nascemos para fazer, é uma das coisas que, quando você está cumprindo o propósito, aquilo que você faz
e que você sente como se fosse algo que te nutrisse ao mesmo tempo. Quando você entrega, é como se você não estivesse tirando nada, é como se você estivesse sendo abastecido. Ali você entende que você está cumprindo seu propósito. E isso é o que nos mantém vivos. E quando a gente analisa a história de mulheres com mais de 70 anos aí, com uma vida cheia de alegria, de prazer, de realmente, assim, desejo pela vida e satisfação, são mulheres que encontraram isso no caminho, na jornada delas. Elas se autodescobriram a ponto de entender qual que era o propósito delas. E cumprir propósito não é pesado. Então, Não, você sim. faz isso e as coisas fluem. É como se você colocasse o pé e os caminhos se abrissem. Porém, a gente precisa falar de Jesus nesse caminho, né, Larissa? Precisa. E Pois é. outra, a gente também não pode ser do tipo... agora acabou os seus problemas. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu gosto de vida real. Entendeu? Vida real tem problema. E tem o dia ruim também, né? Tem, É normal, ninguém posta nas redes sociais o dia que Dia tá que tá muito, muito mal, que tá é. se E mordendo. outra, é aquela coisa que tem que estar rindo o dia todo. Pô, é vida real, gente. Entendeu? A gente Não tem é? indignação. Você tem dia normal igual qualquer outra pessoa. Você passa raiva, entendeu? Exatamente. E aí você clama pela misericórdia. Aham. Tem hora que gente que fala alguma coisa dá vontade de você responder, você engole, entendeu? E uma das coisas que eu Mas- sempre falo, assim, às vezes as minhas filhas trazem assim, eu tô triste hoje. Aí eu falo, tá tudo bem, tá triste. Vai ter muitos dias que você vai estar triste. O que aconteceu? Que você tá, eu tô triste porque isso não aconteceu como eu queria, ou porque isso faz parte da vida. Então, a frustração a faz frustração. parte. E outra, a gente vive hoje uma sociedade onde tem que estar feliz o tempo inteiro. Isso é uma ilusão. Eu acho isso um absurdo, sabe? É uma ilusão. A vida de ninguém tem problema, todo mundo vai bem. Gente, vamos... Entendeu? Exatamente. Até a Bíblia Todo condena mundo só come isso. comida boa e pratos bonitos É? todos os dias, tá doida? E o dia que você come ovo lá e ninguém posta? Não, e outra, né, Ana? A gente fica pensando assim... Ué, e as histórias da Bíblia? Que primeiro, pra você ter vitória, você tem que lutar. E muito, né? Não é assim. Não é um morango. Exatamente, a vida não é um morango, gente. Gente, e as meninas estão comentando aqui no chat, viu? Tô de olho aqui. Deixa eu falar aqui, ó. A Raquel Moreira falou assim: por muitos anos, pela criação e por tudo que eu vivi, eu realmente acreditava que precisava ser aquela guerreira que aguenta tudo, que equilibra todos os pratos sozinhas. Vamos falar sobre equilíbrio, gente? É uma pergunta que todo mundo me faz, assim. Às vezes a gente senta num café e as mulheres falam, como você faz para equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, a vida com filhos, a sua vida ministerial, a sua vida cristã? Como que ter o equilíbrio? Eu falo, o equilíbrio não existe. Ele não existe. Vai ter momentos que a sua vida materna vai te exigir muito. Você vai virar as costas para a vida profissional e vai lá, o teu filho está doente, você tem um desafio com ele, você precisa realmente se entregar para aquilo, se dedicar. Alguns momentos o trabalho vai te pedir mais, então você vai, de repente, talvez uma semana ali que você vai mal passar em casa, levar as crianças na escola, faz a comida ali, sai, entra, chega, sai. E essa semana mesmo foi uma semana assim. Então, por exemplo, de segunda para cá eu não parei nenhum dia. Então, aquela rotina de chegar em casa, sair de novo, ter uma função todas as noites. Então, o equilíbrio, ele não existe, gente. Então, as pessoas, elas vivem uma frustração ou elas não se realizam na vida porque elas ficam buscando que tudo isso vai ficar em algum momento muito equilibrado. Não vai ficar. Não vai ficar. Então, em algum momento, a maternidade vai te exigir mais. Os seus filhos são menores, os seus filhos estão numa idade já de algum nível de autonomia. Em alguns momentos, o negócio, o trabalho, a vida de empreendedora vai te exigir mais. Em algum momento, a sua caminhada cristã também vai te exigir mais. Seja por algum projeto que você se envolveu, ou para algo que você está realizando. Então, o equilíbrio não existe. A gente precisa falar isso constantemente. Não se iludam. Não é tudo mar de rosas. Não é, por exemplo, aqui na empresa está tudo 100%, né, Larissa? Às vezes tem um desfalque no quadro de funcionário. Você tem que se desdobrar para poder remanejar a equipe, para dar conta. Aí outra hora é um problema com o cliente. Outra hora é alguma coisa que aconteceu. E a vida é assim. Outra hora você fica sem ajuda em casa e você tem que ficar mais em casa para poder dar conta da rotina doméstica. Então, gente, não existe. O equilíbrio, de fato, não existe. Para a mulher que empreende, para a mulher que deseja, e até mesmo para ficar em casa, né? Sim, eu acho que tem que entender tempos e estações, né? Então, assim, vai haver momentos que você vai ter que se dedicar mais à maternidade, vai haver momentos... Então, não tem como ter essa linha reta ou todos os pratos equilibrados.
E esse equilíbrio também, só que a mulher tem que ter a mentalidade do tipo, será que tô dando atenção demais para tal coisa E e negligenciando. avançando outra? Aham. Entendeu? Então, Isso. você tem que... realmente, não tem como você nivelar Não, tudo. não tem como nivelar tudo. Mas você tem que ter a consciência e saber, tô me dedicando muito a isso daqui. Exatamente. Preciso ter um olhar mais, um tempo de qualidade com a família, Aham, por exemplo. sim. Isso é, Sim. é muito... E isso é sobre você, o que de fato tem valor. Por exemplo, o trabalho para a vida da mulher, para a minha vida, um exemplo meu, ele é a minha jornada profissional. E eu penso que ela pode hoje existir, daqui 10 anos não existir mais. Talvez a minha vida tome um outro rumo, eu faça outras escolhas. Sim. Mas a minha vida maternal, ela não tem fim. Não tem, sim. Então, eu preciso pensar, a gente precisa ter consciência sobre isso também. Então, não é eu negligenciar uma área e aí você tem que olhar que de fato tem valor para você, aonde está seu coração, aonde você pode errar. Entendeu? Porque a maternidade, a gente ouve sempre minha mãe falar isso. Não existe ex-mãe. Você é mãe hoje, daqui 10 anos você não é mais mãe. Você é mãe a vida inteira. Até a eternidade. Eu entendo isso também, Ana, mas eu acho que as demandas diminuem, né? Sim. Tipo assim, a gente vai ser mãe a vida inteira, mas por um São período... estações e ciclos que vão mudar. Ele vai ser mais intenso, mas só que depois... daí existem fases da vida dos nossos filhos que a gente tem que estar presente. Isso. Que é na construção deles, que é na identidade deles também, que é no momento que eles vão precisar mais de nós. Depois elas vão chegando à vida adulta, eu já tenho filha com 19 anos, eu vejo que isso já ficou melhor. Mas eu vejo outro lado também, do tipo assim, a mãe que não sabe quem ela é, a mãe que não tem a sua identidade bem formada, que não sabe que é amada por Jesus, ela dá muito trabalho pros filhos, viu? Dá, porque... porque gente, eu tô lembrando de uma frase que eu falava pra Mariana. Ai, ela vai me... Ela tá aqui, viu? Ela fez pergunta aqui. Eu falava pra ela assim, Mari, eu só tenho você. Eu não tenho chance de errar. Ai, meu Deus. Já pensou? Que coisa cobrança. terrível, que peso enorme. Como uma mãe faz isso com o filho? Meu Deus. É uma mãe que não sabe que ela é amada, um entendeu? peso também, né? A pessoa jogar uma responsabilidade dessa em cima. Graças a Deus, deu tudo bem. Deu tudo certo, né, Larissa? Deu tudo certo. E aí a gente vê que nós não acertamos o tempo inteiro. Não acerta. Não acertamos o tempo inteiro. Erra. A gente erra. Sabe aquela coisa lá do passado que falava, vocês são o sexo frágil, e parece que nós mulheres falamos assim, nós não somos. A gente nós somos fortes. E ao extremo disso, e ao né? extremos, eu acho que agora nós estamos vendo o quê? Várias mulheres vindo resgatando isso. Sim. Do tipo, olha, você pode ser vulnerável. Sim. Você não precisa dar conta o tempo inteiro. Você não precisa dar conta o tempo todo. Seja saudável. Seja vulnerável, é saudável. Não, e outra, lembrei de um versículo que fala, que Jesus fala que ele tem a paz que excede todo entendimento. Gente, isso é tão profundo quando a gente não só escuta, mas quando a gente vive. Do tipo assim, as circunstâncias na sua casa pode estar totalmente desfavorável. A gente entendeu? olha assim e fala, meu Deus, como vai ser? Do tipo assim, gente, que família que é um caos. Falta dinheiro, falta liberdade, falta tudo. Aí, mas você entende esse versículo e deita na sua cama e dorme o sono do justo. Sabe por quê? A paz que excede todo entendimento vem dele. Você não precisa entender. Ele simplesmente te dá. E são coisas assim que às vezes eu vejo, por exemplo, as mulheres de hoje. Então, você falando sobre a cobrança da maternidade. Então, eu não posso errar como mãe. Ok, né? Só que você vai errar. Vai. Você vai errar. A gente precisa falar isso para as mulheres. Você vai errar em algum momento da sua jornada. E você precisa ser generosa com você também quando você errar. Por exemplo, eu falhei. Outro dia eu ouvi da Helena algo assim que eu fiquei muito reflexiva. Foi final de semana. Ela me disse assim, mãe, sabe quando eu tinha 4 anos? Ela tem 10 agora. Você falava para mim que a minha mão era bem gostosa de fazer carinho. E depois você parou de falar. Quando você parou de falar... Eu não te falava, mas eu chorava quase todas as noites, porque eu achava que você não me amava mais como você me amava antes. Porque eu deixei de falar isso pra ela. E aí eu falei assim, tá, mas isso ainda tá em você? Tipo, isso te deixa triste? Você acha que isso é uma verdade pra você hoje? Ela falou, não, eu era muito pequena. Hoje eu já entendi que era uma coisa da minha cabeça.
Mas... Gente, que menina madura! E assim, e aí, porque a Helena, ela fala, entendeu? Tipo assim, ela é muito profunda. Então, ela te dá algo que não agradou, ela te fala o porquê. E ela traz aquilo numa profundidade, assim. Aí eu fiquei, meu Deus, como que eu fiz isso? Em que momento que eu me esqueci de falar que a mãozinha dela era boa de fazer carinho? E aquilo ficou uns 3 dias na minha cabeça. E eu parei um momento e disse, espera aí, eu não preciso mais ficar pensando nisso. Já tá resolvido, ficou lá atrás e tchau. Vamos abrir esse tópico? Nós vamos falar depois de um podcast a respeito disso, mas é ressignificar. Gente, eu acho que tem tantas mulheres que ficam remoendo coisas que aconteceram lá no passado e fica remoendo aquilo e, sabe, vivendo o ressentimento. O ressentir. Sentiu e tá ressentindo tudo de novo. Os dias estão passando e ela não tá vivendo. Ela poderia estar vivendo outra estação, seja ela, no meu caso, na maternidade, porque hoje ela tá numa fase super gostosa, né? E a gente, porque isso é da mulher, né, Larissa? A gente tem uma mente muito, muito extensa, eu falo. Porque pro homem, ele viveu algo aqui frustrante, viveu, passou. Daqui a pouco ele nem lembra. A gente não. A gente lembra, sim. E lembra com detalhes. E aí a mulher... Tanto é quando você briga com o marido, né? Vou guardar essa. E assim, por exemplo, e a gente lembra, e se a gente vive isso na maternidade, gente, meu Deus do céu. Eu me lembro que uma vez a Cecília chorou de madrugada, ela vomitou no berço, ela passou mal, eu não sei o que aconteceu. E eu lembro de escutar ela resmungando no quarto dela. Eu tava tão cansada, eu dormi de novo. Quando eu acordei de manhã, que eu fui tirar ela do berço, ela tava toda vomitada. Ela dormiu à noite vomitada. Quando eu peguei ela ali, naquele momento, me deu um sentimento de culpa, sabe? Aí eu, nossa, meu Deus. Então, aquela hora, ela tava passando mal. Alguma coisa tinha acontecido e eu não vi. Então, o vômito já tinha secado no cabelo. Aquilo tava no berço todo. Ela tinha terminado a noite lá. E eu falo assim, mas hoje, curada, totalmente curada, gente, isso não fez uma mãe pior. Sim. Isso não me fez. Eu tava cansada e tá tudo bem estar cansada. E assim, eu vejo mulheres que elas não se perdoam por essas pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas. Então, e aquilo vem e isso impede ela, de fato, de desfrutar da maternidade, nas suas imperfeições, nas suas dores, nas suas glórias, porque é glorioso ser mãe. Só que a gente também precisa se perdoar. Nós somos imperfeitos e limitadas também, sabe? Assim, nós não somos super mulheres, como foi falado no começo aqui, não sabe? Somos, exatamente. Então, a gente vai ter dias muito cansadas, vai ter dias que seu filho vai te chamar de madrugada, você não vai ouvir, você não vai conseguir acordar, ou você escuta muito longe, e fica tudo bem também. E aí você ficar em paz também com isso, né, Larissa? Porque a gente não precisa ser perfeita, gente. Não precisa. Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, quando nós descobrimos a graça, ela é um favor imerecido. Então, nem tudo que nós vamos viver na nossa vida, seja como mãe, como esposa, como mulher, como empreendedora, diz sobre a nossa performance. Mas ela diz também muito de um favor desse Deus maravilhoso que nos beneficia, como a Larissa disse. Sim. Então, às vezes vai ter dias que você vai ter tanta dificuldade e limitação que daqui a pouco você olha para tudo aquilo que eram problemas gigantes e eles se fundiram, eles se resolveram. E aí você não precisava ter sofrido tanto, você não precisava ter se martirizado tanto. E as coisas se resolvem, e um dia após o outro, tudo vai se encaixando. Ter leveza, né? Deixar fluir, né? Deixar fluir. Tem mais coisa aí, Fofa? Tem. A Mariana perguntou assim, onde foi a virada de chave para vocês? Sobre essa perspectiva da mulher que dá conta de tudo. Conta sobre a experiência pessoal de autodescoberta de vocês. Como a gente se descobriu. Vamos jogar... Identidade. Vamos jogar primeiro para Ana. Vamos fazer um rodízio. Descobrir a minha identidade veio após o meu encontro com Cristo. Eu falo que, sem demagogia ou sem uma frase religiosa, eu acredito que todo ser humano precisa passar por esse processo de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é uma fala religiosa, é de fato conhecer aquele que te formou e que te criou. E isso é provado cientificamente, né? Que não tem como o ser humano ter sido formado de uma forma como a gente vê aí a ciência falando. Houve ali algo milagroso, algo espiritual acontecendo. Então a gente precisa conhecer isso, entender essa grandeza. E ali, essa virada de chave se dá nesse momento. Eu me lembro que foi gente, não faz muito tempo, tá?
Eu acho que isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu comecei a realmente me relacionar profundamente com Deus, pessoalmente com Deus. E ali eu comecei a enxergar o caráter de Deus, de Cristo, e eu comecei a ver em mim coisas, a essência de Cristo, e aquilo foi moldando a minha identidade. Eu comecei a me perceber com um valor diferente. Então, nesse momento, você começa a se analisar diferente e você começa a olhar para a vida também de uma maneira muito mais profunda e mais... Eu digo na grandeza do que ela é. Por Sim. quê? Porque se nós não temos um relacionamento com Cristo e uma vida espiritual ativa, nós somos egoístas e centradas. Centradas no quê? É como se nós tivéssemos a nossa visão encolhida, limitada. E a gente acha que a vida é somente sobre nós mesmas e as nossas limitações, as nossas dores. Quando nós conhecemos a Cristo, é como se esse universo todo se expandisse. E ali, para mim, foi uma virada de chave. E desse relacionamento, desse encontro pessoal com Deus. E ali também eu tive conhecimento de que o meu valor não está naquilo que eu faço, mas no que o Senhor me criou para ser. Ali nessa essência. A essência, ela é mais do que a minha identidade que foi formada pelos meus pais. Porque daí eu preciso desconstruir ela. Uhum. Quando nós conhecemos a Cristo. Porque os nossos pais, eu sempre falo assim, quando algumas mulheres vêm e falam, mas a minha mãe era assim. Daí eu falo, a minha mãe nasceu na década de 50. A minha avó nasceu na década de 30. Então, a minha mãe foi criada por uma mulher que nasceu na década de 30. O que ela recebeu dessa mulher? E o que a minha mãe me deu, sendo uma mulher que nasceu na década de 50? Ela tinha muitas limitações. E nós não precisamos repetir o padrão, E nós né? não precisamos repetir o padrão. E quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos direto a uma fonte que é como se ele ressignificasse tudo aquilo que foi nos colocado pelos nossos pais. É tipo assim, vou falar na linguagem Larissa. Jesus fala para você, volta lá onde eu te criei, aonde eu te formei, que não foi para isso não. Exatamente. Isso daí é bagagem que você veio pegando no decorrer do seu caminho, mas não foi para isso que eu te criei. Volta e vamos fazer o caminho tudo de novo que eu vou te mostrar. E assim, olha até o que você acha que foi muito errado na sua história, que ele contribuiu positivamente para você ser quem você é hoje. E a gente aí... também não pode negligenciar, não, né? Não. E assim, eu falo que você, de fato, o caráter de Cristo em nós e a nossa identidade no Senhor é você olhar para essa mulher, minha mãe, uma mulher que nasceu em 1956, e ver, poxa vida, como ela foi incrível. Ela falhou comigo nisso, falhou, mas ela fez muitas outras coisas extraordinárias por mim. Sim. E a gente pegar isso, o que é bom, o que é positivo, e ressignificar o que não foi positivo. E uma das coisas que o Senhor nos dá nesse relacionamento com Cristo é você entender que você pode se reconstruir, independente da condição que você está. E muda a rota. Muda. O caminho não deu certo. Quem disse que você precisa continuar no mesmo? Muda a rota. Sim. Não, mas eu tive uma infância muito difícil. Espera aí, mas a partir daqui você pode fazer algo extraordinário. Chamar essa responsabilidade pra gente. Sim, né? e eu falo que o evangelho, a vida cristã, ela é movida por uma autorresponsabilidade. Então, o Senhor, ele não valida, não aprova e não sustenta alguém que não é autorresponsável. Sim, produz os frutos que você plantou. Que você, Então, tipo assim, não, mas a minha vida foi assim, porque fulano fez isso, porque eu tive uma infância difícil, porque... Não, peraí, esquece essa conversa. Vem aqui agora, eu e você. É como se o Senhor fizesse isso conosco. Vamos aqui a partir... Você quer que eu te ajude? Você quer mudar isso aqui? Eu tô com você. E é essa fé, é essa vivência, essa experiência que te faz você entender que com Cristo você pode mudar qualquer situação independente que seja. Você pode ser qualquer pessoa. O que você quiser. O que você quiser. É incrível. Você só precisa decidir. É incrível. Sim. Quando você deixa de ser religioso. Nesse podcast, você que está escutando a gente, vocês não vão ver a gente falar de igreja. Nós vamos falar aqui de Jesus. Exatamente. Porque a igreja é um processo natural. Vamos dizer assim. Isso. O sobrenatural é Jesus. Entendeu? O que muda tudo é Ele. Não adianta você falar, eu vou mudar de vida, vou para uma igreja. Calma lá. Você já... É o caminho. É o caminho, talvez, mas é muito do que você vai abrir aí no seu coração para deixar Jesus fazer.
Entendeu? A igreja Sim. por si só Não transforma. não transforma. Quem transforma e quem faz é ele. É ele. E assim, à medida que ele vai se revelar a você, nessa transformação, nessa jornada de transformação, é a sede que você tem dele também. É você, de fato, acreditar que nele você pode viver isso. Sim. Porque tem pessoas também que limita, entendeu? Por uma religiosidade ou até mesmo pelo relacionamento que ela teve com os pais. E uma das coisas que eu acho muito interessante a gente abrir aqui sobre fé é que se você teve o seu valor atrelado ao seu serviço ou ao que você fazia, é muito comum as pessoas virem para Cristo, para a igreja, e acharem que o valor dela para o Senhor está naquilo que elas fazem pela igreja ou pela comunidade. E é muito maior do que isso. É muito maior. Sim. É muito maior. Eu quero deixar claro assim que você, mulher que está escutando a gente, para ser amada por Jesus, você não precisa fazer absolutamente nada. Ele já fez. Exatamente. Ele já te ama, ele já te escolheu, entendeu? A gente vai entendendo algumas coisas do tipo assim, que Jesus fala pra gente, olha, eu que tive que escolher, porque se eu deixasse você me escolher, você nunca escolheria. Não escolheria. Nós não Né? teríamos essa capacidade Nós não teríamos sozinhas. essa capacidade. Então foi ele que te escolheu, ele simplesmente te ama e você precisa sentir e viver esse amor. Aceitar isso, sabe? É do tipo assim, ele me ama. E ponto final. Não tem mais um. Ele me ama se eu fizer isso? Ele me ama neste momento? Condicionado a algo não que você tem. possa fazer. Não. Ele simplesmente te ama. E isso traz leveza na sua vida. Na nossa jornada. E aí a gente perde aquela necessidade de ficar provando valor o tempo inteiro. Porque é muito comum no relacionamento com Deus, a gente vê mulheres que fazem isso o tempo inteiro. E isso pouco interessa para o Senhor. Isso pouco interessa. Isso pouco também transformará a sua jornada. Em algo leve, prazeroso, numa vida de graça mesmo, e com essa paz que excede todo entendimento. E para chegar nesse nível, o autoconhecimento é essencial, entendeu? Essencial. Se você... Essencial. Aí de Não novo se- vem o autoconhecimento, a autorresponsabilidade. Então, Isso, o Senhor, ele não isso. quer saber o que fizeram com você ou o que deixaram de fazer por você. Sim. Ele tá ali porque ele é tudo que você precisa. Sim. E quando você não enxergar isso, que ele é tudo que você precisa para superar qualquer coisa na sua vida ou para ressignificar qualquer história difícil e triste que você viveu, ele não pode fazer muita coisa por você. Não pode mesmo. E as mulheres têm que sair, tá? Dessa cadeirinha de vítima, porque você não é vitimazinha. E você não é a último biscoitinho do pacote. Não tá? vai vir alguém no cavalo branco para te salvar. Não. Isso aí foi uma história que te contaram. Não existe. Não existe isso. Então, a gente tem que sair desse papel de vitimazinha e falar, essa responsabilidade é minha, essa vida aqui, quem tá vivendo sou eu. Quem é que tem as rédeas dessa vida aqui sou eu. Sou eu que vou para a direita ou eu vou para a esquerda, entendeu? E ser responsável por aquilo que você decidiu. E por suas escolhas também. E é como a gente falou aqui, a gente vai errar. Né? A gente vai errar, a graça e a misericórdia nos alcançam, então a gente ajusta a rota em alguns momentos, mas é você entender que o Senhor está com você em qualquer dia, mal. Graças Temos a mais Deus por comentários isso. aí? Tem, sim. A Vivi falou aqui que tá com medo de perder a sócia dela. Vamos te tranquilizar, Vivi. Não, É só emprestada. E aí a Mariana falou assim, pessoas feridas ferem, enquanto Jesus não entra no barco, os padrões seguem se repetindo. Vítimas de outras vítimas. Sim, hoje os psicólogos falam que eles não tratam as pessoas que adoeceram, eles tratam as vítimas, né, dessas pessoas. E se a gente não se autoconhecer e não chamar essa responsabilidade para nós, a gente vai repetir, sim. E é bom a padrões. gente até tirar um tabu assim, né? Porque as pessoas pensam assim, essas mulheres têm Jesus, não sei o que, não faz terapia. Ou, se precisa, você precisa, vai lá e vai fazer uma terapia. Gente, eu faço Entendeu? terapia, eu comecei terapia com 28 anos. Tem os e nunca parei. profissionais para isso. Aí os terapeutas me dão alta, daí eu fico um tempo fora, daí a pouco, não, peraí, acho que eu preciso resolver isso aqui de novo. Porque a fé e a vida espiritual, ela tá atrelada a isso também. Porque a psicologia ou a terapia, ela vai te ajudar no seu autoconhecimento. Sim. E também no ressignificar dessas feridas, mas ela não anula a fé.
Sim. E nem a fé anula a ciência que te ajuda nisso tudo, Só gente. que agora nós realmente. vamos puxar um gancho aqui, porque a pessoa, a mulher que sabe quem ela é, ela pode fazer terapia com qualquer profissional Exatamente. que ela sabe quem ela é. Ela não vai ser influenciada. Entendeu? Não vai. Não vai. Exatamente. Então, porque ela já sabe quem ela é. Agora, se você é o tipo de mulher chuchu, pega gosto de tudo, cuidado. Aí tem que ter Cuidado, Tem que ter porque cuidado. às vezes você vai escutar alguma coisa de alguém e você vai por aquela vertente. E às vezes a pessoa vai te direcionar por um caminho que não é nem a sua escolha de vida. Então vocês entendem que quando você não conhece quem você é, quando você não tem uma identidade, qualquer caminho vai ser perigoso para você? Sim? Sim. Vai ser destinado ao fracasso? Até mesmo quando você tenta buscar ajuda para ficar melhor. Então primeiro você tem que se conhecer. Lembrei Sim. do filme da Alice, né? No País das Do País das Maravilhas, né? Sim, exatamente. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe quem é, qualquer coisa que te falarem, você Vai pega. comprar como verdade. Gente, Deus deu senso crítico pra gente. E a gente costuma anular ele, viu? Sim, e isso também vem da infância, né, Edmara? Também. Se você foi muito anulada, se você não pôde falar na infância, se você não pôde se expressar, a gente tende a se anular o resto da vida. Sim. Até Tem. que você se conhece, até que A você psicanálise fala que os primeiros anos da nossa infância, a gente vai caminhar por eles pelo resto da vida. É como que a primeira infância é o chão que você anda a vida toda. A vida toda, exatamente. Então, A primeira né? infância é um chão que você anda a vida toda. E assim, a gente não comprar... para todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje, olha para sua infância, mediante os seus problemas que você está enfrentando hoje. Normalmente a resposta vai estar lá, tá? exato, sempre. E aí você E não repete os erros com seus filhos. E não Isso. repita com seus filhos. E assim, gente, é uma coisa, de novo, sobre vítima, Larissa, falando sobre criação de filhos. É muito comum mulheres que falharam na educação dos filhos, isso desponta na adolescência dos filhos. Aí ela fala assim, nossa, mas meu filho tá tão difícil, porque agora tá rebelde. Sabe como que é adolescente rebelde? Na verdade, na adolescência, ele vem como uma rebeldia porque ele não foi atendido na primeira infância. Exatamente. E aí, na adolescência, vem a idade da autoexpressão. Então, ele aprende a colocar para fora aquilo que estava reprimido. Mas, na verdade, é uma falta que aconteceu lá na primeira infância, do 0 aos 7 anos. Então, de novo, a Como uma responsabilidade é sua. É sua. E ela vem como uma forma de tentar resolver aquilo que ficou. Exatamente. Sem resolver lá na E primeira daí, infância. de novo, você ter autorresponsabilidade, você não transferir a responsabilidade para ninguém. Então, tem Sim. gente que às vezes, não, mas agora meu filho tá assim, a culpa é dele. Não, olha para quem criou esse filho. Sim, sim. Verdade. A Camila Marciano falou assim: sentir culpa é natural, mas precisamos decidir se vamos carregar isso sempre. Ainda mais nós mães que sempre nos sentimos culpados por algo. É Isso aí, verdade. é uma Eu escolha. lembro que a médica que me atendeu no parto da minha primeira filha falou assim, olha, é o seguinte, a mãe, quando nasce o filho, nasce um saco de culpa que ela carrega pro resto da vida. Então, a gente se culpa por tudo, entendeu? Sim. Por tudo. Até porque aquilo que não é nem responsabilidade Verdade, nossa, nós nos culpamos. Se o filho tá doente, você se culpa. Se ele tirou nota baixa na escola, você se culpa. Se caiu e machucou, foi por alguma coisa que você às vezes tende a se culpar também. E eu falo assim pras mães, gente, deixa seu filho também se frustrar, sabe? Não é tudo culpa sua, não. Eles precisam se frustrar, precisa ter um joelho ralado, precisa ter um dia mal na escola, onde ele foi enxotado pelos Sim, colegas e tá tudo precisa. bem, que ele vai ficar ali remoendo aquilo. Você não precisa resolver todos os problemas e frustrações do seu filho no primeiro desconforto. Gente, parece brincadeira, mas falta 10 minutos pra Pra gente acabar. Gente, conversamos demais. Eu quero, pra finalizar, que a Ana dá um conselho. Uma mensagem final para essa mulher que tá aí se sentindo perdida, cansada e sem saber quem ela é. Eu penso que se você está vivendo isso na sua vida, nesse momento, agradeça. Agradeça porque você teve percepção da sua jornada. E hoje, com tantas medicações, é muito comum as mulheres se anestesiarem para não sentir.
E quando você sente essa frustração, quando você se sente perdida, quando você de fato se vê num beco sem saída, digamos assim, ou num momento de o que eu faço da minha vida agora, é uma oportunidade que a vida está te dando para você viver com mais consciência. E isso fala também sobre uma vida que está chamando alguém para maturidade. E o meu conselho para mulheres que estão passando por isso, que a vida está chacoalhando, que de repente você precisa, achando que isso é o fim, e de fato é somente um ajuste na sua rota para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você foi chamada para viver. E normalmente eu gosto muito das falas de Paulo, quando ele diz que o Senhor ele tem os abalos dele na nossa vida, que as breves tribulações do tempo presente são para manifestar em nós a glória do Senhor. Então, a gente vai viver esses abalos de tempos em tempos na nossa vida. É como se todas as nossas bases, aquilo que nós achávamos que estava intrínseco, que estava resolvido, elas se estremecessem. Ora mais, ora menos. E isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você ressignificar a sua vida, a sua história, para você avaliar tudo que você viveu. Eu vivi um acidente de carro dia 3 de abril de 2024, que para mim foi algo que eu vivi exatamente o que o Paulo... E eu me lembro que foi um tempo que eu fiquei de repouso, sem conseguir andar. E eu parei e comecei a falar com Deus. Eu disse, Senhor, por que o Senhor me permitiu voltar desse acidente com vida? E se eu estou aqui é porque o Senhor quer algo diferente de mim nesse tempo. E nesse 1 ano e meio que se passaram de lá para cá, foi como se o Senhor tivesse mexido todas as bases da minha vida. E ressignificado. Hoje eu sinto, Larissa, como se eu tivesse vivido 5 anos em 1 ano e meio. E... pergunta para mim, Ana, foi tão ruim assim? Não, foi extraordinário. Porque o extraordinário de Deus na nossa vida, ele não se revela somente em coisas boas. Ou em algo que é doce ao nosso paladar. O extraordinário de Deus, ele se revela também em momentos que nós perdemos coisas e coisas que nós achávamos que estava muito bem resolvido na nossa jornada. Mas aí, na medida disso, daquilo que nos é abalado, ou que nos é tirado, o Senhor tem uma medida proporcional para nos entregar. De revelação, de graça, de favor, um novo nível de relacionamento com Ele. Então, para as mulheres que estão aí sentindo que está tudo meio perdido ou que... Pergunta de novo, Larissa, pergunta, esqueci. Vê se eu não estou saindo fora aqui. Não, tá bem no contexto. Estou no contexto? Tá no contexto. É uma oportunidade que Deus está te dando para você abrir os seus olhos, para você, de fato, ajustar a sua rota e ouvir Ele falar com você. Ainda tem muito tempo. Ainda tem muito tempo. Muito tempo para amar, você se amar, você amar, sempre é tempo, amar Larissa. sua família, seus filhos, ainda tem muito tempo. E sempre é tempo, sabe? Então eu falo assim que o Senhor ele tem os agrilhões dele para nos conduzir para onde Ele quer que nós vivamos. E, de fato, isso de nós não sabermos escolher Ele, Larissa, não é somente quando nós nos voltamos para o Senhor e temos uma conversão genuína, não. Isso é ao longo da nossa jornada. Se Ele não abala algo em nós, a gente se mantém num caminho, talvez, que não era para a gente estar vivendo. Exatamente. E não é aquilo que o Senhor tem para nós. Então, isso vem também de você se sentir filha. Sabe quando você era adolescente ou criança, que a sua mãe te dava uma palavra assim, muito brava e muito firme, que você chegava e estremecia, mas você ia por aquele caminho porque era aquilo que ela estava falando para você fazer? O Senhor também faz isso com a gente. Na nossa caminhada, na nossa existência. São momentos onde Ele traz para nós, esse abalo, e a gente é obrigado a seguir aquele caminho, mas poucos passos à frente, por graça e misericórdia, a gente consegue contemplar a grandeza e o amor desse Deus. E é bom a gente lembrar o seguinte, que quando você entende que você é filha amada do Senhor, é do tipo, você vai ter dificuldade, mas Ele tá com você. Ele tá. Entendeu? Sabe aquela coisa de você, nunca mais você está sozinha. Ele sempre vai te acompanhar. E essa é uma das palavras que eu gosto muito, assim, quando eu leio. Eu falo que é a maior de todas as promessas que nós recebemos como cristãos. É o Senhor quando Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, tinha um outro assunto que eu queria falar muito a respeito de medo, né? Sim. Porque nós mulheres temos muito medo de mudar. Aham. Medo da mudança, o que medo do vão novo. pensar de mim. Sim. Entendeu? Isso é só pra você, não é pra mim. Ou se não assim, mas e agora? Como vai ser? Mas peraí,
eu sei quem eu sou ou isso estava condicionado a alguma coisa que eu vivia? Ou eu sei quem eu sou, mas no contexto que eu vivo eu não posso me mostrar porque eu tenho medo. Sim. Sabe? Será que eu tenho medo de perder o que eu tenho? Aham. Então, eu queria falar um pouco a respeito do medo, mas vai ficar para um outro episódio. Porque para cada medo que você sente, Jesus tem um não temas. É verdade. Então, confia, Amém. tá? Verdade. E ele veio para isso, né, Larissa? Ele veio para abalar todas as nossas convicções, todas as nossas crenças, toda a nossa autoconfiança. E até que você aprenda a depender. Ele vai estremecendo tudo para você poder realmente se sustentar nele. Verdade. Exatamente. Temos mais comentários? As meninas estão gostando, estão falando aqui que está muito bom, pena que já vai acabar. Isso pode virar um podcast, hein? Já virou, né, Larissa? Já virou. Nós temos 5 minutos. Eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até agora. E o nosso podcast não tem como ficar só em palavras nossas, né? Eu acho que nós temos que lançar um desafio para quem está em casa. Verdade. Eu te desafio a você que vai escutar esse podcast aqui, que vai escutar a gente falando. Você vai fazer um exercício durante a semana. Vai olhar no espelho e vai, sei lá, no carro, sei lá onde Se você perguntar vai. Você vai perguntar: quem é que eu sou, Jesus? Vem aqui e me fala. como eu tenho gastado os meus dias. Me fala quem eu sou. E você vai repetir aquilo que você acha que você é. Você é o quê? Você é linda, você é maravilhosa, você é próspera, você é abençoada, você é amada. Você vai falar o que você é. Mesmo que você ache que você não é, você repete. Até você se convencer Até você disso. se convencer aí. que você de fato é isso e vai tomar posse. É esse exercício que você vai fazer. E depois de fazer, você vai lá no Insta do Jornada e vai escrever lá pra gente o que mudou na sua vida. Eu quero saber. E você que tem um testemunho, né, fofa? Nós queremos interagir com vocês, mulheres. É tão precioso isso, né? Você que tem um testemunho onde Jesus falou com você e transformou sua vida. Do tipo, eu era assim e hoje o Senhor me mudou para isso. Eu sei agora quem eu sou. Eu quero que você conte o seu testemunho pra gente no próximo episódio falar de você aqui, tá? Que coisa boa. O que mais que nós temos, fofa? Então, elas estão falando aqui, ó. Amadas, esse assunto é muito relevante. Deus continue usando poderosamente a vida de vocês. Amém, amém, A amém. Cleusa também está aqui, Cleusa Rocha. Nós estamos aqui só cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E para nós é um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Conseguimos nesse podcast tirar 0,5 de todo o conteúdo que a Ana tem. Mas foi muito, muito legal. Nós estávamos bem preocupadas no primeiro episódio. Sim. Mas eu acho que agora nós vamos embora, tá? Então, no próximo mês, o seu Garcia já falou o dia, nós perdemos o dia 17. Dia 17/12, nós vamos ter o próximo episódio do Jornada do Alto. Acompanhe a gente lá no Insta. O nosso Insta vai ficar no @ aqui embaixo do nosso YouTube. A partir do próximo episódio, nós já vamos conseguir colocar ao vivo, que o seu Garcia agora tá tecnológico. Então vai ser ao vivo dentro do PVA Entrevista e ao vivo dentro do YouTube do Jornada do Alto. Então você pode assistir em qualquer um dos dois. Coisa boa. O vídeo vai ficar gravado para você acompanhar e mandar para aquela amiga que você tá pensando aí, fulana, podia estar escutando isso. Era para você e para ela. Manda para ela também. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp que depois vai ficar lá na nossa bio do Jornada, do @ Jornada do Alto do Insta. Para você que quer receber o link ou algum aviso que nós vamos ter, sorteio que nós vamos ter, porque Jesus é bom, né? Ele não é limitado, Não, gente. Não ele é mandou brinde. Olha que coisa Ele maravilhosa. mandou brinde. Daqui um dia nós vamos ter brinde para poder sortear. Então depois vai lá e entra no nosso grupo, tá? Eu quero muito agradecer a Ana, que topou estar aqui com a gente no primeiro É episódio. um prazer, Larissa. A Fofa, que vai estar aqui com a gente sempre. É. Porque
topou estar aqui comigo, é a minha parceira de todo o podcast. E estamos aí. Até o próximo. Um grande beijo. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero encerrar dizendo que... O que nós vamos falar, fofa? Que só Jesus... Salva, cura e liberta. Amém. Glória a Deus. Um grande beijo para você. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.